Mas, Gil, espectadores, telespectadores, hoje nós tivemos o Dia do Arroz aqui no Parque Assis Brasil. Primeiro, tivemos uma coletiva aqui no Instituto Rio Grandense do Arroz, onde foram revelados os dados de estimativa de plantio. E nós tivemos às 11 horas da manhã também, lá na Casa do Senar, o lançamento da abertura, 34ª abertura da colheita nacional do arroz. E tivemos às 15 horas aqui no IRGA uma palestra que falou sobre essa questão toda aí da pegada de carbono no arroz. Há um estudo que foi feito dentro do IRGA e que a doutora Mara Gross, que está aqui comigo, para quem não conhece a doutora Mara Gross, ela é pesquisadora do Instituto Rio Grandense do Arroz, lá de Cachoeira do Sul, e hoje, sem dúvida nenhuma, eu falo isso aí não porque é minha amiga, mas porque realmente é uma profissional absolutamente diferenciada e é hoje um dos principais cartões de visita do IRGA. Eu gostaria, Mara, que tu trouxesse para cá o que foi falado e um pouquinho, eu acho que a gente pode também se arriscar a falar até e fazer um balanço também do que foi essa última safra, o que se dá para se projetar. Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Obrigada, Alex. Obrigada a todos os ouvintes. Então, primeiro, é uma satisfação estar aqui contigo, também te prestigiando, né? Sempre um defensor da cadeia orizícola. Então, Alex, assim, dentro dos nossos estudos, né? Hoje, a comunidade, a sociedade, ela cobra, né, que a produção agropecuária ela esteja alinhada com as demandas da sustentabilidade ambiental. E vamos fazer um parêntese, né? É muito cobrado da nossa agropecuária, mas pouco da nossa sociedade em geral. Eu até questionei os nossos ouvintes no momento da palestra, quantos haviam vindo, né, de bicicleta até a Expo Inter, ou pegado o metrô para vir até aqui. Então, essa conta, ela parece que é só da agropecuária e pouco da sociedade em geral. Mas falando especificamente do arroz, né, o arroz ele tem uma emissão maior de metano, do gás metano, que é um dos gases tão bastante importante aí dentro da produção. Falou em 3 gases, né? Exato. Metano, óxido nitroso e CO2. O CO2, 75% das emissões são emissões de CO2. Antes de chegar no arroz, tu deu um dado lá que eu realmente não sabia. Tu diz que o ramo elétrico, né, o setor elétrico, ele emite mais 30% do que o transporte. Eu pensei que era o transporte que mais emitia. O transporte, 16%, dados do IPCC, né? E a nossa agropecuária, ela está em 4º lugar. Isso falando de dados mundiais, né? Então, em torno aí de 12%. E o gás que tem maior peso nisso é o CO2, 75%. Porém, nós temos gases como o metano e o óxido nitroso, que por que eles são importantes? Porque eles têm, então, um potencial de aquecimento dentro da atmosfera maior. Então, à medida que aumenta essa concentração, é mais prejudicial. A agropecuária, no geral, ela tem uma porcentagem maior de emissão do metano e do óxido nitroso. Então, por isso, essa preocupação, né, sempre em estar praticando o manejo da lavoura em consonância com a questão ambiental, mas lembrando, né, que não é a agropecuária a maior emissora. E tu trouxeste também um outro dado, porque se tem aquela ideia de que a agricultura brasileira, e até me parece que foi alguém que falou pro Barata, né, que tem aquele conceito de que a agricultura brasileira é que mais polui. Não, aí tu trouxeste, na verdade, o setor é responsável, a agropecuária, vamos colocar, né, o Brasil é o 7º. Em níveis de mundiais, o Brasil representa 2,28% das emissões do mundo. Em primeiro lugar, China, com 25%. Estados Unidos, 18%. E nós, lá em 7º, com 2,28%. Então, nós temos um papel dentro do mundo, né, muito pequeno, mas a importância muito grande em função da nossa agropecuária. Então, por que a cobrança, né, em geral, em relação à agropecuária? Porque é a cadeia mais barata de se reduzir gases do efeito estufa, né? Se tu for reduzir gases na indústria, na parte elétrica, é mais caro ou menos conveniente, né? No caso, como eu citei, eu vou deixar de ir de carro, né? Ir de bicicleta que eu poderia de carro em algum lugar, né? Então, é mais conveniente que a gente cobre essa conta do produtor do que de nós mesmos. Depois eu quero falar um pouquinho mais sobre o arroz. Perfeito. Da lavoura. Doutor Pedro, mais uma Expo Inter, eu sei que não é a primeira sua, são várias já, né? Reencontrar os colegas aqui.
falar e debater sobre antigos e novos temas sempre é bom, né? Bom, Alex, primeiramente, boa tarde aos nossos telespectadores, boa tarde, Mara. Efetivamente, para nós, a Expo Inter, nós temos uma emoção diferente, né, Alex? Eu acho que para ti também é assim, para todos os gaúchos, nessa última semana de agosto, 1º de setembro, já é tradicional da gente estar aqui se dedicando. E é bom, né? Expo Inter é bom, eu gosto mais do Expo Inter. E desde o ano passado a gente está com essa oportunidade, junto com o presidente Leonardo Lamac, hoje presidente da Caixa de Assistência, de nós termos um espaço também da advocacia demonstrando a força do setor, assim como nós temos a Assembleia Legislativa, nós temos a presença aqui de diversos órgãos, a Ordem dos Advogados hoje que congrega no nosso estado ativos, advogados ativos, algo em torno de quase 90 mil advogados ativos. 90 mil? Nós estamos entregando a carteira 130 mil. Tem mais advogado que agrônomo. E muitos desses, o direito ele se mistura com as áreas da sociedade como um todo. Você tem o advogado que milita no setor do agronegócio, só que esse advogado tem que ter uma dimensão doutrinária de todas as cadeias, direito do trabalho, a gente estava falando aqui de direito ambiental, contratos, de saber as questões constitucionais de uma maneira geral, questões regulatórias, direito real, como se chama, do Código Civil, questões societárias, recuperação judicial. A gente estava falando de crédito de carbono e também envolve muito os temas do direito. Então, o setor do agro como um todo havia época, e hoje ainda é um pouco assim, que era a GENI. Nós não tínhamos ninguém para defender o setor do agro. Nós tínhamos os índios, tinha muita ONG preparada para defender, nós tínhamos na questão ambiental diversas ONGs que batiam dentro do setor, e de um tempo para cá, ao menos, a gente vê um caminho, Donária aqui nos assistindo também, um caminho onde a sociedade tem se voltado para a importância do agronegócio e de defender o setor. E aí, se me permite, Alex, entrar um pouco, um pitaco nesse tema que a gente estava debatendo, eu vejo que, efetivamente, se nós olharmos os números, nós temos que vender que o agro no Brasil talvez seja o que mais preserva o meio ambiente no mundo, e dentro dos setores da sociedade, quem tem uma obrigação de preservar 20% do seu negócio, como nós temos a reserva legal dentro das propriedades, né? Alguma indústria no nosso país tem a obrigação de preservar 20% da sua propriedade para poupar, ou, como a gente estava dizendo, na mobilidade urbana, 20% dos ônibus não vão rodar hoje. Ou nas nossas casas, não, nós vamos diminuir 20% do espaço dos prédios para que a gente poupe da sociedade. E o agro já tem esse custo voluntariamente, né? Ele não tem nenhum ressarcimento do Estado para preservar essas áreas que são áreas de suas propriedades. Então, nós já temos, isso é um exemplo de tantos dentro da cadeia do agronegócio, sem contar que os nossos agricultores, eles são os maiores interessados em preservar o meio ambiente, né? Porque o meio ambiente é a sua propriedade, né? Se ele degradar aquela terra, ele está perdendo o seu bem maior, que é a sua propriedade, o bem da sua família, que ele vai deixar para os seus filhos. Então, o produtor rural tem, sim, muito interesse em defender a sociedade, e a gente tem que saber defender essa cadeia. Quando a gente fala que a cadeia, a oricultura polui muito, ou daqui um pouco, a gente sabe que diversos setores aqui da sociedade têm uma intensidade muito menor do que nos outros países, inclusive, né, doutor? A gente vê, por exemplo, na cadeia do gado, né? Ou que de é bem visado, né? A gente tem um percentual de pasto livre muito diferente dos Estados Unidos, né, dentro do nosso estado. Então, o produtor rural, o produtor gaúcho, o produtor brasileiro, ele tem essa cultura de preservar o meio ambiente. Óbvio que alguns crimes ambientais podem ocorrer, mas são em setores isolados, porque nós temos incentivos para que o produtor proteja o meio ambiente, diferentemente de outras cadeias econômicas. Doutora, isso aí que o doutor Pedro fala é algo que vem também ao encontro daquilo que
a senhora abordava ali, que é esse olhar, né, da sociedade, né? Precisamos de mais edições de jornal nacional, precisamos de mais capas de jornal e de revista, falando justamente dessa maior virtude que tem, né? Eu acho que a agropecuária brasileira, e tu trabalhas numa lavoura que faz a sua missão, que faz o seu dever de casa, que é a lavoura arrozeira e também a soja, né? Mas esse olhar da sociedade que às vezes falta para nós até como incentivo. Alex e doutor Pedro, nós temos assim o seguinte, uma frase bem consolidada. O agro só se comunica para o agro. E essas pessoas do agro, as pessoas que estão aqui hoje, são as pessoas que têm o conhecimento do que está sendo, que o produtor faz dentro da propriedade. O que a gente tem que aprender é se comunicar para fora do agro. Que essas informações elas cheguem até o consumidor final. Mas agora mas será que também a gente às vezes eu acho que se culpa demais por isso? Será que falta também? Por que está faltando esse melhor entendimento, melhor absorção daqueles que recebem essa informação? Será que aí também a imprensa não peca bastante, né, gente? Bastante, né, Alex? Nós mostramos um exemplo em que, ao divulgarmos o resultado de um estudo extremamente positivo, isso foi tirada uma frase do contexto de um artigo, usando a frase negativa, né, para iniciar a reportagem. Ou seja, todo um estudo, há 2 décadas o IRGA com as universidades vem desenvolvendo estudos para mostrar as práticas mitigatórias de emissão de gases. E com uma frase em um jornal, tu pode comprometer toda uma cadeia, todo um esforço que foi feito. Eu vou dar um exemplo, doutora Mara, por exemplo, e para mim é muito claro isso. Para mim o setor que talvez em questão de meio ambiente seja mais afetado e mais afeta o número de pessoas no Brasil é o saneamento. Porque a gente está tratando de água potável, esgoto para a população, para as pessoas terem direito ao esgoto. E aí quando a gente teve um avanço em relação ao marco legal do saneamento, do qual visa investir 20 bilhões de reais e levar saneamento básico para 90% da população, que no nosso estado hoje não passa de 50%, essas mesmas forças que batem no agronegócio foram contra, por ser contra. E isso, para mim, é uma maldade, né, que essas pessoas fazem com os mais pobres, com aquelas pessoas que não têm voz na sociedade. Né? A gente vê você falar mal, você querer, por exemplo, que o arroz, só exista arroz orgânico, é uma maldade com os mais pobres, porque tu está dizendo que o arroz tem que ser o quádruplo do preço, né, dentro do quadro da sociedade. Então, a gente verifica que essa fala e essa comunicação do setor com a sociedade como um todo, ela é fundamental, ela tem crescido muito, mas ela tem que ultrapassar fronteiras. Hoje, infelizmente, os nossos jovens, eles acham que o agronegócio é genocida. Grande parte dos nossos jovens, até 18 ou 20, 21 anos, 22 anos, eles acham que o agronegócio é genocida. Quando na realidade é o oposto. Né? E o senhor que trabalha na área de conflito, né? O senhor vê cada vez mais assim a quebra de certos dogmas, né? A quebra de certos tabus e de certos preconceitos, né, doutora Mara? Exato. Que é muito forte em relação à lavoura. Né? Exato. E é muito difícil tu superar esses preconceitos. E a gente tenta com a parte técnica. Então a gente não fala o que a gente acha. A gente fala o que realmente a gente está medindo no campo, está quantificando a nível da lavoura, né? E, como a gente demonstrou, né, Alex, hoje, a introdução do sistema ping-pong, que daí eu vou ter que fazer um adendo junto com o que o deputado falou anteriormente sobre o IRGA. O IRGA hoje está presente em 65% das lavouras, no material genético que está colocado dentro da propriedade. Então, se a cada 10 produtores, 5 acham que o IRGA não tem mais utilidade, digamos, né, tem um problema, porque 65% tem genética IRGA. E a lavoura de soja hoje, que chegou a 70% das áreas de rotação com arroz, ela iniciou nos projetos do IRGA, né, desde a construção de uma camalhoneira, né, que foi quando se começou a se dominar a drenagem desse sistema, até o lançamento de uma cultivar de soja específico para o sistema de terras baixas. Quando começaste, a soja já estava? Estava iniciando, né? Nós iniciamos no IRGA 2014, já existia os pesquisadores, Cláudia Lang, por exemplo, que
lançou a Tec IRGA 6070, que é um marco, né? Já estava no mercado já há uns 3, 4 anos, também não quero errar as datas. E o que trouxe isso? Aonde nós chegamos hoje, divulgando os resultados que a introdução do sistema ping-pong no sistema de produção de arroz está reduzindo em 60%, aproximadamente 60% das emissões de gases do efeito estufa. E quando a gente projeta isso para a produtividade, o aumento de produtividade, que também, não esqueçam, 65% é genética IRGA. Né? Isso tem contribuído também com a sustentabilidade ambiental. Então, a gente tem que cuidar para não misturar as questões técnicas, o que o IRGA entrega para a sociedade, com a conta do político. Se o IRGA está numa situação assim, nós temos que conversar com o nosso governador. Aliás, o governador precisa dar uma resposta, né? Mais do que imediata. Doutor, o que pega mais? Agora nós já voltaremos ao estúdio em seguida e vamos concluir esse nosso bloco aqui. O que pega mais em termos de demanda do escritório de advocacia que trabalha com a questão rural? É o fator agrário, ou seja, conflito de terras, heranças, enfim. Hoje a questão ambiental é muito forte também. A questão ambiental tem ampliado muito as questões das sanções e até suspensões de atividades de produtor rural. Hoje, com essas duas secas e a baixa do preço da soja, nós temos uma demanda grande em relação à reestruturação de dívida novamente e recuperação judicial dos produtores rurais, infelizmente. Ninguém quer passar por esse tipo de processo, mas é algo que tem se tornado uma realidade em muitas regiões do estado, porque os produtores, como você sabe, né, Alex, às vezes carregam dívidas dos passados, renegociadas, e aí quando vai lançar uma nova safra e já tem esgualepado o acesso ao crédito, e aí tem uma quebra de safra, acaba procurando essa demanda. Mas os temas, sim, de conflitos entre arrendatários é um tema importante, as questões de posse, principalmente aí na região centro-oeste, é uma questão importante também dentro do setor jurídico aí do agronegócio. Nós temos diversos temas aí que envolvem a cadeia como um todo, nos temas tributários que a gente estava comentando antes. Então, são temas aí que perfazem a cadeia como um todo que demanda o produtor. E como eu disse, o agro, eu posso te dar um exemplo aqui, envolve questões de propriedade intelectual, desde patentes complexas, como em máquinas, né, que a gente fala que aqui no estado nós temos a agricultura de precisão, que nada mais é que tu passa por um tema de patentes, tu passa por um tema de marcas, como na questão do orizicultor, nós temos uma questão de marca também, que leva para um supermercado para colocar sua marca, que pode ter conflito com outras marcas. Então o agronegócio está na vida, o direito está na vida das pessoas, está na vida das indústrias, e assim como a cadeia do agro, que hoje representa aí quase 40% da economia do Brasil, se a gente for levar ao fim e ao cabo com a indústria, com o agro e com o produtor. Bom, eu quero te agradecer a participação aqui nesse nosso Redação Sul TV, direto da Expo Inter, e sempre nos colocarmos à disposição dos nossos espaços, viu, doutor? Obrigado, Alex, obrigado, Mari. E fico à vontade aí para novas oportunidades a gente conversar. Valeu, um abraço. Um abraço. Doutora Mara, fechar com a senhora esse bloco aqui antes da gente voltar para o nosso estúdio. Orientação, dá para a gente dizer alguma para o produtor ou vamos fazer daqui a pouco um resumo daquilo que foi falado em relação a essa questão aí do carbono? Bom, acho que dá rapidamente, né, fazer as duas Perfeito. questões, né? A questão do carbono, né, só para deixar claro para os produtores que essas informações todas que a gente tem levantado, a gente tem trabalhado com o ICA, né, que é o Instituto Interamericano de Cultivos Agrícolas, ligado às organizações dos Estados Americanos. Então, esse exemplo dos nossos produtores de arroz, ele vai ser contado para o mundo e nós vamos pleitear recursos do Fundo Verde do Clima para que essas ações que a gente tem desenvolvido a nível experimental, elas sejam, então, extrapoladas para as nossas lavouras e que estejam estampadas no saquinho de arroz, né, para a nossa população se alimentar. Em relação a essa questão de orientações aí para a próxima safra, eu acho que o produtor, nosso presidente está aqui, né, presente, acho que está muito consciente, né, Alex? Tu vê que o aumento de área que era esperado, até por um ano de El Niño, ele foi um aumento até pequeno,
pelo o momento que a gente passa, né, de aumento de preço do arroz Pois e tal, é, o que pois torna atrativo, né, hoje a produção de arroz perante um milho, perante uma soja, mas fundamentalmente o que pressionou foi a questão do El Niño. Então os produtores eles têm que estar bem cuidadosos em relação à semeadura. Pode ter frio, até alguns frios aí de forma isolada. Então, semeaduras aí mais superficiais da semente, tratamento de semente e semear o que nós temos efetivamente de reserva hídrica. Né? Nós hoje sabemos que a fronteira oeste está com os reservatórios baixos, né? Não está completo, e nós temos que ter a garantia que essa água ela vai ser suficiente para a área que nós desejamos plantar. Então, nós temos que ser conscientes nesse sentido. Mara, na tua visão e na tua experiência, o que ela recomenda em termos de área para o ano que vem? Nós temos aí um outro fator também, que foi o achatamento dos preços da soja. Falaste em 70%, é um negócio absurdo. Se fosse falar há 10 anos isso aí, dá em nós. E tu tem, já nesse fechamento aí de janela, tem uma valorização do arroz. E aí, esse cara, o que ele vai fazer? Alex, se planta mais, pode achatar lá o ano que vem. A gente percebe, o que a gente percebe? Essa semana um produtor me falou o seguinte, ele não pode ser volátil com o planejamento dele. Ou seja, ele, em função, hoje o preço está próximo de R$100, em alguns locais está R$100, mas quanto efetivamente ele vai receber por esse produto no ano que vem, quando ele for vender? Então, os produtores, me parece, uma certa consciência nesse amadurecimento, sentido, uma fidelidade ao seu planejamento. Percebe-se que a soja variou 1,58%. É uma variação muito pequena. Mas o pessoal estava acostumado com a soja só crescente, só que deu uma barrigada na expressão do próprio Antônio da Luz. Só que não podemos também, na primeira, já não acreditar na commodity. Né? E me parece que chegamos no ponto de equilíbrio em termos de área de arroz, em termos de área de soja, né? O milho já é uma cultura mais sensível e que o produtor está iniciando. Nós estamos vivendo um momento no milho que vivemos há 10, 15 anos atrás na soja, né? E com um caminho mais fácil, né? Porque o produtor ele já se adaptou ao ambiente e tal para receber uma cultura como o milho. Tu começaste como engenheiro agrônomo na monocultura e está atravessando esse período para policultura e vem mais coisa, hein? Né? Porque no inverno também nós vamos semear. Eu digo que pessoas de sorte somos nós por estarmos vivendo esse momento agora. Daqui a 10 anos, quando eu olhar para trás e dizer que bom que eu passei por essa fase, nós estamos tendo uma oportunidade de conviver na mesma área. Eu digo na mesma área, assim, uma taipa do lado da outra. Soja, milho, sorgo, pastagem, o inverno, né, com N culturas, nós vamos colher semente de aveia agora, nos próximos dias. Nós vamos tirar feno dessa aveia, nós vamos semear soja para o ano que vem ter a pastagem novamente, entrar com arroz ou qualquer outra cultura que nós temos. Então, assim, o ambiente de terras baixas está nos proporcionando uma diversidade enorme. Que a gente não imaginava. Exato, mas tudo em função de manejo. E aí, parceiro, eu digo para ti o seguinte, né, muito claro, né, dessa boa vontade, principalmente dessa necessidade do produtor rural se adequar, porque o produtor rural faz isso aí porque ele quer renda. O produtor ele só faz o que dá dinheiro para ele, né? Exato, isso também é um negócio. É um negócio e tem que ser assim. Tem que ser assim. Agora, eu digo para ti assim, ó, isso tudo graças à boa agronomia. Se não é a boa agronomia, meu parceiro, minha parceira, não existe essa evolução. Vou te falar em 2 safras, 3 safras. Não existe essa evolução. Não existe esse consorciamento funcionando hoje de maneira tão harmônica se não tivesse você, se não tivesse os pesquisadores, se não tivesse os engenheiros agrônomos, se tivesse os técnicos de maneira geral, lá do lado do produtor, e orientando e fazendo tudo isso aí. Então, o Rio Grande, e eu acho que a produção, não só gaúcha, brasileira, deve muito a vocês. Obrigada, Alex. E assim, né, nada substitui o estar na lavoura, o olhar a lavoura, como diz o professor Enio Marquesani, o dobrar as costas para observar a planta. Eu tô com saudade dele, não vai vir aí na Espanha? Não sei, tivemos uma visita muito produtiva, fantástica, tá? A área do professor Enio. Então, assim, é emocionante ver o que ele faz lá, a forma como ele faz. Então, é uma pessoa que contribui muito para a nossa agricultura. Trabalha com a cabeça, mas com o coração também. Né? E vamos estar lá no evento em janeiro, né?
dia 25 de janeiro, na barragem do Capané, na capital nacional do arroz, Cachoeira do Sul, o dia de campo estadual do IRGA. A gente vai estar colocando toda essa diversidade de culturas, Alex, e também dando a mensagem da questão, né, do carbono, o que isso está entregando para o produtor, para que o produtor saiba se defender, não precisar que venha o técnico do IRGA dizer, não, é assim, não, peraí, o meu produto, ele contribui de forma positiva para o meio ambiente. Perfeito. Mara, muito obrigado. Agora são 6h07. Antes de eu entregar aí para o estúdio e depois voltar mais tarde aqui, Gil, eu só quero pegar a palavrinha aqui do nosso presidente do IRGA, o Rodrigo Machado, que hoje primeiro coordenou uma coletiva que aconteceu pela manhã para falar sobre estimativa diária e depois esteve lá no lançamento da abertura da colheita, no qual o IRGA é um dos patrocinadores, isso é bom que se diga também, né? E agora também nessa palestra aí da Mara, que falou sobre sequestro de carbono, principalmente no que se refere à lavoura de arroz. E eu quero aqui citar o José Carlos Pires, que está aqui, e também o José Carlos Gross, outro nosso parceiro que está aqui conosco. Rodrigo, muito boa tarde. Nos faça uma avaliação desse dia de arroz aqui. Primeiramente, boa tarde, Alex. Primeiramente, agradecer o espaço, parabenizar o Fábio, né? A ti, o Donário, enfim, né? A gente tem grandemente comunicação. De Camacuã, eu sou muito bairrista, tem que ter me cuidar, porque senão o pessoal pega no meu pé. Mas é bom, né? Está bem acompanhado aqui, o Zé, o Gross, o Silvio, que é da região metropolitana de Camacuã, né? Então a gente fica muito feliz. Foi um grande dia hoje, acho que um dia sensacional do arroz, como fazia tempo que a gente não tinha. Demos a estimativa da safra hoje, a intenção de plantio de manhã. Participamos da entrevista coletiva da Federarroz, né, que o IRGA é um grande parceiro ao longo do tempo, né, e estamos ampliando e intensificando essa parceria com a Federarroz. E aqui eu agradeço ao presidente Alexandre por essa parceria, né, nesse momento de reconstrução do IRGA, a Federarroz tem sido fundamental e tem nos ajudado muito. À tarde, a palestra da Mara, que eu acho que dispensa comentários. A Mara hoje, vocês puderam conhecer um pouco do que é a capacidade desse nosso pessoal do IRGA, né? É comovedor. Esses caras são sacerdotes da lavoura. Essa moça é uma força da natureza e ela é isso que faz, né, da lavoura de arroz hoje. Não só uma lavoura de arroz, é uma lavoura, mas é um sistema produtivo, né? O produtor hoje é um produtor multigrão que faz a força, né, dessa lavoura. É esse pessoal que pesquisa com tanto carinho, com tanta paixão, né, com tanto amor que eles fazem. A Mara é um exemplo claro desse nosso pessoal todo do IRGA. Agora há pouco, e desculpa o atraso, né, estava entregando para os nossos produtores o nosso selo ambiental. O selo ambiental, vários produtores foram contemplados. E esse selo ambiental, a gente tem um grupo de trabalho lá dentro do IRGA, Alex, aqui é importante para o pessoal de casa saber. A gente está avançando com ele, porque o plano Safra hoje, né, que traz isso para os nossos produtores. Então, o nosso selo ambiental está se preocupado com isso já anteriormente, né, logo no lançamento. Começar a ter os benefícios, né? Ter os benefícios. Então, a gente quer nesse postura, né, Rodrigo? Exatamente. Então, a gente quer abarcar esses novos critérios para trazer benefício a quem nos paga a conta, né? O IRGA é sustentado pelos nossos produtores, a gente tem que dar satisfação à lavoura do que nós fazemos e também trazer esses benefícios que a lavoura espera e precisa de nós. Coisa boa, hoje foi muito bom lá, dar os parabéns a ti, a tua turma, realmente foi... Mas tem mais programação aí durante a semana, né? A semana toda. Amanhã tem um convênio novo com a BASF. A BASF é uma grande parceira, né? Tem um programa de híbrido, e como parceiros não temos por que nós virarmos concorrentes, né? A gente vai trabalhar em conjunto, eles precisam de algumas linhagens para melhorar, né, esse programa deles do híbrido, que tem um novo agroquímico, né, chamado Provisia, então que vai, né, vai melhorar ainda mais a qualidade das nossas lavouras, trazer lavouras mais limpas, né, e mais econômicas. Então, com essa nossa genética, consorciado aí o programa de melhoramento que eles vão desenvolver, lá na frente, né, saindo um cultivar, esse cultivar também é IRGA. Então, trazer mais esse benefício para o produtor, né? A gente não tem braço hoje, e nem porquê, nem sentido de estabelecer um programa de melhoramento híbrido. Então, hoje vamos fazer com a BASF. E depois, quarta-feira, Câmara Setorial. Na quinta-feira, temos reativar uma coisa que o Zé lutou muito aqui, que é a Confraria do Arroz, com aquelas senhoras notáveis que fazem um trabalho abnegado, né? Liderado pela dona Lívia Pinzon. E, enfim, então, uma programação semana cheia. E na sexta, né, que é principal, convênio com o IBGE, né, de compartilhamento de dados. Isso não tinha antes. Então, é uma inovação que a gente
Vamos proteger os nossos dados, né? Isso custa caro para nós fazermos, nosso pessoal trabalha muito e tem a curiosidade e precisão neles. Tanto é que o BGE reconheceu isso, que é fazer um convênio com a gente. Rodrigo, obrigado pela tua visita aqui. Eu vou fazer o seguinte, assim, eu vou pedir para o Gross chegar no lugar trocar de lugar aqui com o Rodrigo, e aí eu vou chamar o Zé Carlos. Tem que fazer a volta por lá. Obrigado. Alex, muito obrigado. Tá desculpa aqui chegar atrasado, mas eu acho que teve muito melhor companhia que comigo, com a doutora Marta, tá bem? Um abraço tem que ficar em casa aí. Valeu. Grande abraço. Valeu. José Carlos Pires, de Brasília, direto aqui na Expo Inter. Como é que tu caiu aqui? Chegou ontem aqui, Zé, hoje? Boa tarde. Cheguei, boa tarde, Alex. Até meu amigo Fábio. Que prazer estar aqui com vocês. Alex, como nós temos aqui na região uma área de comunicação... Forte, né? Olha, vou te dizer assim, ó, eu me sinto longe, me sinto orgulho, viu? Porque esse trabalho que vocês fazem de comunicação na região é impressionante. Veja que hoje eu ainda ouvi assim, ó, tem que chegar na ponta, entendeu? Os assuntos. Mas vocês colocam na ponta. Nós temos a nossa parte, né? Fazem. E com muito bem, viu? Muito bem.